importante é assim, se tem algo que uma família interracial, né, poderia, né, pensar o que a gente faz, eu acho que talvez pensar exatamente o orgulho, a valorização da cultura negra, não ficar falando de racismo, né? Eu nem acho que uma criança tem que ficar ouvindo falar de racismo, mas a valorização daquela cultura muda muito muito radicalmente. Então, e isso para os brancos da família e para os negros, né, só os negros da família que tem que valorizar, né? Para a família interracial. E é tão diferente, né? Uma família que tem uma crítica e que pensa isso, que tem orgulho racial, dessa que reproduz o impacto, que talvez subjetivamente a que reproduz, a pessoa não consegue nem nomear que ela é negra, né? E aí às vezes vai acontecer naquilo que é a vida social, na heteroidentificação, na universidade, ela vai pensar que ela é negra lá à tarde, e alguém olha para fora e fala, mas por que essa pessoa está falando que ela é branca, que alienação? Por que ela não consegue falar que ela é negra? Com um julgamento moral, que é quem não entendeu que a nomeação, porque pensa, tem um caso aqui, que é o caso, deixa eu lembrar, a cor da Amanda. O pai da Amanda fica falando que ela é branca. A mãe... Isso é a dinâmica, porque aí vai misturar gênero, né? Vai misturar classe. O pai é o homem branco e rico, a mãe é a mulher negra e pobre. E o pai é o estudado de movimentos sociais e tal. E ele acha que sofrer racismo está ligado à classe social. Como a filha é uma mulher que é de classe média alta, ela é branca na cabeça dele. E ela fica impedida e interdita de se classificar como negra. E ela gostaria. Porque quando esse pai sai da entrevista, você vê a dinâmica, eu pergunto para ela, que cor você é? Ela não consegue responder. Eu falei, como você se classifica pelo IBGE, se fosse o IBGE? Ela não consegue responder. Quando o pai levanta, ela fala, a gente sabe que a gente é negra. A mãe e ela. Quando o pai volta, ela não consegue mais, porque também ali falar que é negra seria interpretado como uma rejeição ao pai. Bom, um pai que sempre nomeou a filha como branca, essa pessoa também não sabe se nomear, porque esse pai era a pessoa de poder dessa família. E é como se... E é um poder violento. Poder violento, né? Ali o patriarcado estava funcionando radicalmente. É o capítulo, né, da Amanda. E ele que decidia. Tanto que, em algum momento da entrevista, elas falam, a mãe e a filha falam, não, a gente é negra. E aí ele fala, eu já disse para elas que ser negro está ligado às condições de desigualdades. E elas não estão sofrendo isso. Então, elas não podem se classificar como negras. Só que são pessoas que visivelmente seriam classificadas como negras também. E elas ainda estão identificadas com aquilo que é negritude mesmo, com a cultura negra. E tem um interdito. O tempo todo na entrevista tem um interdito. Ele vai interditando e ela fala depois, uma outra hora que ele sai, eu gostaria de conseguir me classificar como negra. Então, veja que essas dinâmicas também produzem como que a pessoa se classifica socialmente, racialmente, que às vezes é interpretado, sei lá, em movimentos, outra coisa, como uma alienação, ou como outras coisas, que não está vendo como que é aquilo, as identificações familiares puderam ser nomeadas racialmente, né? Claro. E acho que nesse sentido o teu trabalho é fundamental, né, para mostrar um pouco como é que, enfim, né, isso tem uma história, né, assim, não está só ligado à cor, né? Não. Ela tem toda uma dinâmica, né, e toda uma história por trás, enfim, né, da pessoa, dessas relações todas, né. Outra coisa também que eu achei interessante que tua fala mobiliza a gente pensar, quando a gente pensa em famílias interraciais, e você está falando quem é que tem o poder, né, de identificar as cores na família, né? Toda essa questão que é tão diferente quando quem nomeia
é uma pessoa negra, né? Ou que você identificaria como negra, é uma mãe negra, que eventualmente quer apagar esse elemento nos filhos, ou quando é como você está dizendo, um pai branco, né? Bom, a questão toda dos atravessamentos de gênero, pai, mãe, mas também muito interessante isso, né? Essa questão dessa circulação, né? De quem é que detém o poder, né? Para dizer quem é o quê, né? Nesse sentido, né? E gênero, né? Gênero, classe, raça vão super se coadunando aqui para criar uma dinâmica. Mas a última família, que é muito interessante, porque essa entrevista foi muito incrível, porque eu cheguei na família, era um homem negro, né? Um senhor de quase 80, a mãe de uns 70 e poucos, 4 filhos, né? E 3 filhos negros e um filho branco. E aí eu pergunto se o pai, que é o homem negro, né, como é que ele se classifica, e ele fala, eu sou moreno, né? E eu pergunto para ele se ele já tinha sofrido racismo, e ele vai dizendo que não. Veja, ele veio de Minas para trabalhar no ABC, vira sindicalista, trabalha em fábrica, consegue ascender socialmente, casa com uma mulher italiana, de descendência italiana, e ele vai falando não, e ele vai né, tendo o discurso da democracia racial, que é um discurso da época dele. E a democracia racial, o mito da democracia racial, ele produz sociabilidade. As pessoas acreditam, e é exatamente porque elas acreditavam na democracia racial que esse homem com essa mulher se encontraram, né? Então produz uma certa sociabilidade. Eles se encontraram num baile, acho que no Ipiranga, em algum lugar em São Paulo, e casam, e ela realmente conta que ela achava que não tinha racismo, e ele vai falando que não tem racismo, e os filhos e a mulher ficam quietos na entrevista, um silêncio absoluto. E ele conta que chegou em São Paulo, começou a trabalhar, que joga futebol, conta alguns episódios que ele fala, pode ser que seja raça, mas aqui não foi uma competição de mulher. Ele contando que uma vez não pôde entrar num clube, num baile em Minas Gerais, que o segurança não deixou, que ele pensou que era racismo, mas depois ele viu esse segurança com a mulher que ele gostava, então que era uma competição de mulher. Mas ele nega e afirma que foi, de alguma forma, a raça, né? Enfim, é interessante. Aí, e todo mundo em silêncio. Eu fui para casa e foi me dando uma sensação estranha, voltando para casa dessa entrevista, que eu falava assim, os filhos e a mãe não ficaram em silêncio à toa. Eles estavam cuidando desse homem. De alguma maneira eles estavam cuidando, mas eles não tinham um sinal de aprovação no que eles diziam, só ficaram em silêncio. Eu liguei de volta e falei, olha, eu queria saber se eu posso entrevistar vocês de novo sem o Guilherme, mas com a autorização do Guilherme. E é interessante que o Guilherme fala, tudo bem. Eu volto, é outra família. E quando eu volto, eles não param de falar assim, não, o pai sofreu racismo no jogo de futebol, quando ele errava era um negão, quando ele acertava ele era branco. E aí começam a contar milhões de histórias de que quando o pai sofria racismo, essa mãe começa a contar que ela achava que não tinha racismo, quando ela encontrou ele, e que rapidamente ela percebeu que o mundo era muito racista, porque ela para de ser convidada para as festas da família dela, para os casamentos da família dela. O pai dela exige dele, que é o genro, coisas que não exigem de nenhum outro homem dos outros genros, que é tipo assim, todo mundo podia assistir televisão e jogar futebol, e ver o futebol no domingo, e ele tinha que lavar louça, produzindo dinâmicas mesmo, porque se ele não ajudasse nas coisas da casa no domingo, ele era folgado, os outros não eram folgados. Então, eles começam a contar tudo isso de como teve racismo e tal. E aí eu percebo que não discordar do Guilherme na frente dele era um cuidado ligado às questões de gênero. Esse era o pai provedor. Esse era o pai que cuidava. E era quase como dizer, olha,
os impactos do racismo na nossa família, é tua culpa discordar dele, entendeu? Então, tipo, ele quer acreditar nisso, nós vamos deixar ele acreditar nisso, nós estamos protegendo ele, mas a gente sabe que isso não é. Eu achei, no final, um cuidado, e era bonito, porque de alguma forma era um pacto de silenciamento. Não confrontá-lo com esses acontecimentos, com esses eventos todos dolorosos. Dolorosos. Né? E é engraçado que, ao mesmo tempo, essa mãe, que era mãe branca, ao perceber o racismo que ela sofria estando com o Guilherme, e a diferença que era quando ela não estava com o Guilherme, e o irmão branco também foi percebendo que quando ele estava com o irmão negro na periferia, a polícia parava eles dois, quando ele estava sozinho, não. Então, e tem uma certa solidariedade desses dois brancos que muda todo nessa família. Essa família, ela é criada com, e não é pessoas que passaram por letramento racial, movimento social, com uma consciência racial. Essa mãe começa a educar a filha vem chorando um dia da escola, ela fala, não, mas teu nariz é lindo, tua boca é linda, teu cabelo é lindo, não deixe que os outros decidam quem você é. Uma mãe fala isso naquela época, uma mãe branca. E essa mãe vai cuidando da autoestima e de como eles vão se sentindo, que toda essa família, ela é hoje, né, o que se chamaria afrocentrada, é casada com negros, da cultura negra, e foi uma mãe branca que foi fazendo isso. Então tem realmente, cada caso é um caso, né? Eu acho esse caso, assim, ele é uma exceção, mas eu quis que ele terminasse o livro para mostrar também que há outras formas, que não é só reprodução, que tem um afeto que pode deslocar o sujeito, né? E ir percebendo um amor mesmo. E que também eu não sei, né, se a negação também não é um tipo de amor, no sentido que é aquilo que você falou. As coisas são contraditórias, né? Porque no Brasil, realmente, nessas famílias, o que eu entendi é que é possível a pessoa amar uma pessoa, querer cuidar, ser contra o racismo na sociedade e ser racista. Tipo, achando que precisa alisar o cabelo da filha para ela ficar bonita. Então, tudo isso e o que a gente foi conversando é que pode ser, né, que isso que você está chamando de racismo seja uma estratégia de proteção, de alguma maneira, né? Não que se justifique dessa forma, e não é a melhor forma de proteção, porque é uma forma de proteção que produz sofrimento, né? Porque, né, pensando psicanaliticamente, né, é como se produzisse uma espécie de clivagem, né? Uma parte dessa pessoa não pode ser dita, não pode ser reconhecida, então não é bem um amor que seja capaz de acolher cada um como cada um é, né? De uma maneira mais plena, né? Então, enfim, é uma forma de proteção que... Mas eu gosto de pensar que também é uma certa consciência, exatamente como você falou, do sofrimento. Quando as mães negras raspam o cabelo das crianças, dos meninos, com o cabelo bem retinho, que acontece muito, e falam para o filho, olha, vai de cabelo bem retinho, não sai de casa sem documento. O que o meu professor nos Estados Unidos falava, que eu achava um absurdo ele dizer, não o Howard, um outro que eu tive aula, que ele falava que os negros eram muito overdressing, se vestiam muito bem na universidade. Claro, essas mães, elas vestem os filhos assim, com cuidado, porque assim, a ideia de que ele não pode ser confundido, que ele não pode ser assassinado pela polícia, de que ele tem que estar com documento. Então, tudo isso que pode ser, obviamente, um sofrimento para a pessoa que está passando por isso, é também, não está deixando meu cabelo crescer rastro. Não, mas esse é um cabelo que é visto rapidamente como drogado, ou como etc e tal, ou como da cultura negra, ou maconheiro. Então é tudo ambíguo, porque a pessoa vai querer cuidar, só que cuidar para que a pessoa não sofra racismo, ela precisa retirar os elementos negros. Então... É isso, né? Essa parte que fica tão essencial, que fica de fora, e fica não cuidada, não dita, né? Não preparada, talvez, para o mundo mais amplo, não é isso? Isso. Fica, enfim. Mas acho que um pouco a nossa conversa me lembra um pouco uma fala do Bourdieu, que eu acho bem interessante, né? Que ele diz, naquele livro A Miséria do Mundo, que eu adoro usar nas minhas aulas de método
na pós-graduação, e tem uma hora que ele tem um capítulo que chama Compreender, e ele fala que é preciso, né, ele está falando do trabalho do pesquisador, né, que é preciso se colocar no lugar do outro a tal ponto que você imagine que se você estivesse nesse lugar, você faria o mesmo. Eu cito ele, você acha que me deu, porque eu cito esse texto e eu hoje dou para os meus alunos. Esse compreender. Mas eu acho que é interessante isso, né? A gente se colocar na pele do outro, né? Aqui nesse caso, para imaginar que talvez a gente fizesse o mesmo, né? Eu entendo, é que compreender, eu acho que eu gosto disso, compreender é um lugar que eu vou muito rápido, né? Tipo assim, eu vou escutando as pessoas, eu vou compreendendo, assim. Isso não quer dizer que a gente não pense nos impactos daquilo que foi as decisões, que talvez as melhores que elas pudessem ter naquela situação. E que a gente não tenha, né, uma coisa que eu acho que eu aprendi também com você, na tua defesa de tese de doutorado, né, que eu fui assistir antes de você fazer o pós-doutorado, que é a questão do letramento, né, do letramento racial, né, que foi um tema muito falado naquela defesa, né. Então, como fazer, né, para, de alguma maneira, acho que ampliar uma consciência, né, uma reflexão, um conhecimento, né, que permitisse, talvez, pensar situações de uma outra maneira ou conduzir de uma outra maneira, né. Sim, e obviamente que se a família, as pessoas não têm referências positivas daquilo que é ser negro, as negativas elas têm. Porque a sociedade não param de mostrar. Então é exatamente por isso a importância, né, daquilo que é chamado da consciência negra, do orgulho negro, não para os negros, para a sociedade brasileira como um todo, ainda mais porque as pessoas têm famílias, têm colegas e têm, né, uma sociedade com 56% de população negra. Então, se a gente não tem, né, aquilo que é entender como os negros construíram o mundo, construíram esse país, a construção realmente, né, de um mundo ocidental também pelos negros, né, o negativo está aí, ele está na hegemonia, né? Então eu sempre gosto de pensar que o letramento racial é uma formação racial contra-hegemônica, né? De alguma forma. E nesse sentido, como é que você... Porque eu acho que em anos mais recentes, estou pensando um pouco, não sei se daria para falar desde os processos, do início dos processos de redemocratização, ou, enfim, a emergência dos movimentos negros e tal. Você acha que você vê uma mudança no Brasil nesse sentido, em relação... Então, acho que esse é um aspecto bem importante. Eu vejo uma mudança radical naquilo que é o reconhecimento do negro, né? Mas eu gosto de pensar o antirracismo em duas chaves, e aí eu uso a Nancy Fraser para pensar a justiça social. Eu vou pensar reconhecimento, que aí está no caráter do simbólico, de reconhecer a humanidade, de reconhecer a beleza, de que a pessoa olhe no espelho aquele cabelo e ache ele lindo. Então, isso a gente realmente melhorou muito. Mas na redistribuição de recursos, muito pouco. E como a gente está numa sociedade capitalista, né, não dá para desassociar, e que esse neoliberalismo, né, e essa ampliação da desigualdade realmente social, de classe, eu acho que nunca se criou tantos bilionários que nem nos últimos anos, né? E não é possível criar bilionários sem empobrecer muito uma população. Porque o dinheiro não é que sai daqui para cá, ele é redistribuição de recursos da pobreza para os ricos, né? Quando a gente vai pensar o enriquecimento e a criação de bilionários. E isso produziu uma política de morte, uma necropolítica e uma desigualdade. Então, a gente também nunca teve tantos negros morrendo. Então, é ambíguo, ou um aumento de pobreza, que quando aumenta a pobreza para todos, também a população negra vai estar nessa base. Então, eu acho que tem uma melhora muito grande no meu filho olhar uma novela e ver um monte de pessoas negras. Quer dizer, do ponto de vista mais cultural, simbólico. Cultural e simbólico, importante isso que você está trazendo.
Não, por exemplo, me impactou muito um dado, assim, que outro dia eu vi do reitor da Universidade de Palmares, né? Porque ele estava dando uma entrevista por ocasião acho que era 10 anos da política de cotas, né? Da implementação de políticas de cotas, já não lembro mais se era São Paulo ou Brasil. E o que ele dizia é que, sim, assim, a entrada é inegável, né? O aumento da entrada, né? De jovens negros na universidade, nas universidades brasileiras. Isso é visível, né? Assim, a gente vê que a sala de aula mudou, e acho que trouxe aspectos bem interessantes nessa mudança. Assim, acho que eu acompanhei esse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ele diz é que não tem efeitos no mercado de trabalho. Quer dizer, essas pessoas saem, né, assim, se pensar em termos estatísticos e tal, não significou uma mudança... Na ascensão social. Na entrada no mercado de trabalho. Então, é muito preocupante, né? Exatamente, porque o racismo vai incidir na escolha dos profissionais. As cotas, ela obriga a universidade a essas pessoas inserirem. Agora, como a gente tem uma classe média negra que se constituiu no Brasil, todas elas pelo funcionalismo público, e não pelo funcionalismo público como professor universitário que tem a categoria entrevista. Ou entrevista que é uma aula, que é essa interação humano-humano. Toda a classe média quase negra que foi surgindo no século passado, a partir dos militares, marinheiros, negros ou professores, uma classe média mesmo que se constituiu, é do concurso público sem entrevista. E como a gente tem uma ampliação, né, neoliberal e de muito menos aparatos públicos, e as grandes empresas têm o caráter quem indica, entrevista, o racismo vai incidir aí. Então, o concurso público sem entrevista era um lugar, né, da ascensão de uma classe média negra. Agora, o que eu estou também pensando é que, ainda que haja... Então, pensando nesse quadro, melhor falando assim, pensando nesse quadro em que você tem um aumento de jovens negros nas universidades e essa população não entra, né, de maneira proporcional no mercado de trabalho, quais são as consequências disso, né? Porque você tem, então, uma população de jovens negros mais escolarizados, né? Assim, com talvez uma reflexão mais crítica, né, sobre a sociedade, etc., né? E, quer dizer, tem um potencial aí também de crítica, de protesto, de, eventualmente, luta, de luta, que é diferente, né? Não, mas tem uma mudança muito grande. Mas aí eu não vou falar, acho que dos negros, né? Eu acho que do momento atual, né? O momento atual, os jovens negros, brancos, pobres, ricos, eles estão muito desmobilizados politicamente, né? Nós estamos num momento que eu não sei o que vai ser do futuro, mas acho que eu estou dando aula faz uns 10 anos, mas antes eu dava aula para universidade particular, desde os 20 e poucos. Mas eu acho que é a primeira geração que radicalmente eu vejo sem esperança alguma de futuro. Tipo, os jovens sem uma tentativa revolucionária mesmo, né? Não sei se você percebe isso. E aí os negros também entram nisso. Eu acho que está todo mundo tentando salvar um pouco a própria vida. E eu não sei se é uma mistura, né, dessa extrema-direita que vai angariando um discurso apocalíptico de fim do mundo, a esquerda né, também com essa coisa, vem meteoro e o mundo vai acabar com a coisa crise climática. Os jovens estão muito assim, não tem muita mudança, então deixa eu ver minha série, deixa eu
sei lá, tentar tomar meu sorvete no final de semana. Tem uma angústia enorme pairando no ar, instaurada, né? Nas famílias todas, né? Assim, o que é que vai ser o futuro dos filhos, né? A gente, né, pensando nas questões, né, da inteligência artificial e do impacto disso no mercado de trabalho, nas formas do trabalho, né? Então, que essas pessoas não estão fora, então não dá para ver uma mobilização, ainda que o movimento negro seja o movimento mais articulado, né, o movimento social mais articulado do Brasil, né, que vai se articulando, talvez um dos maiores movimentos, também a população grande. A gente está, como luta política, tal, acho que está uma desarticulação completa, né? Então, não sei o que pode vir daí, né? Lia, adoraria continuar conversando com você, né? A gente pensar junto, né? Como a gente teve a oportunidade de pensar, né, no período de realização da pesquisa, mas por hora, assim, só te agradecer por essa conversa, né? Eu acho que é importante a gente poder levar isso aí para as mídias e poder trazer esse debate e apresentar o teu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. E eu, de novo, agradeço também a Berlinda, porque é uma pessoa que trabalhou bastante no projeto. Acho que dos trabalhos que eu fiz, era uma orientadora que trabalhava bastante. Então, eu fiquei entusiasmada com o projeto. É um livro que sai aí desse conjunto. Obrigada.